Olá, garotinhas e garotinhos, como é que vocês estão? Tudo jóia? Espero que vocês estejam bem. Então, vamos para a nossa aulazinha aqui, que vai ser mais tipo uma revisãozinha do que vocês já viram até agora. Só que agora será com a voz da Profa Cida, né? Essa vozinha enjoada aí que vocês tanto adoram. Então, aqui no meu slide tem Renascimento Cultural, né? Século XIV, século XV e a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela será falada para vocês após o término desse conteúdo aqui, que é Renascimento Cultural. E a gente vai passar, vai falar por isso, depois vocês entenderem essa parte. É porque o meu slide já tá tudo junto. Eu já deixei uma coisa emendando na outra que faz parte. Tudo faz sentido e tudo se encaixa. Aqui no começo, eu escolhi uma frase do Michelangelo, que inclusive foi o artista que eu escolhi para representar aqui no meu slide. Fizeram uma pergunta a ele e ele respondeu: como faço uma escultura? Simplesmente retiro do bloco de mármore tudo que não é necessário. Olha que genial. Olha que fantástico esse pensamento. Essa pessoa realmente tinha um dom, era realmente um artista. Então vamos falar aqui, quero que vocês relembrem um pouquinho do que a gente falou desde o ano passado, o comecinho desse ano, sobre a questão aqui das cidades italianas, Gênova e Veneza. Vocês lembram que a gente comentou? Vocês vão lembrar. Vocês vão lembrar que aqui, ó, espero que vocês estejam vendo o mouse, que esse cantinho aqui, ó, Gênova e Veneza, essas duas cidades aqui, elas faziam o bloqueio do mar Mediterrâneo, vocês lembram? Que foi justamente esse fator aqui que fez com que Portugal encontrasse uma nova forma de chegar até as Índias, buscando as tão sonhadas especiarias, lembra? Contornando o continente africano. Essas duas cidades, Gênova e Veneza, elas conseguiram acumular muito dinheiro, muito ouro. Lembra do metalismo, mercantilismo, a busca por ouro, né, por pedras preciosas? Essas duas cidades italianas, elas participaram de uma das cruzadas. Elas saquearam Constantinopla, elas pegaram bastante riqueza de lá e conseguiram acumular muito dinheiro, muito metal precioso. E isso vai explicar o porquê do Renascimento Cultural ter surgido na Itália, né? Porque são justamente as cidades italianas que vão acumular esse dinheiro e depois de ter tanto dinheiro, tanto acúmulo, eles vão começar a investir no quê? Na arte, no conhecimento, no desenvolvimento. Compreenderam? Espero que sim. Vamos lá. O que foi o Renascimento? Aqui também é uma obra do Michelangelo, a criação de Adão, depois a gente vai falar mais um pouquinho disso aí. A Itália foi o berço do Renascimento, como eu disse, já expliquei o porquê, e a gente vai entender o que foi o Renascimento. A gente pode falar que o Renascimento foi um movimento cultural e intelectual ocorrido inicialmente na Itália. Já expliquei por que nasceu na Itália, mas lógico que esse movimento ele irá se espalhar por outros países na Europa, né? E o que a gente pode dizer como uma grande característica do Renascimento cultural? Eles vão começar a negar os valores medievais. Lembra da Idade Média? Da Idade das Trevas, dos senhores feudais, dos feudos? Vocês lembram disso? Que eles apenas produziam o suficiente para a sobrevivência. Eles produziam, separavam o que era de cada pessoa, né, do senhor de engenho, um pouco da família ali que estava na terra, e o resto, se sobrasse, eles faziam trocas. Lembra? Trocavam uma verdura, uma fruta por outra. Mas eles não faziam grandes comércios, até porque o comércio e a moeda nesse momento vai estar meio que extinto. Então, os valores medievais vão ser pautados bastante em questões de produzir para sobreviver e lembrar ainda que é bastante importante a questão do controle da igreja. Tenho certeza absoluta que vocês vão lembrar disso, que a igreja controlava bastante a sociedade nesse momento. Então, os renascentistas irão começar a criticar essa cultura, esses valores medievais e vão querer fazer uma renovação, um desenvolvimento, um movimento que eles consigam resgatar a cultura, o conhecimento, a questão dos artistas. E o que eles vão pensar? Eles vão pensar o seguinte: Idade das Trevas, Idade Média pra gente foi Idade das Trevas, pra nós não significou nada, não teve grande evolução, não teve grandes conhecimentos, o que a gente hoje já sabe que não é bem assim. Mas eles vão pensar o seguinte:
vamos ver aqui como que a gente faz para resgatar essa questão, para onde é que a gente vai beber, em que fonte a gente vai beber, onde que a gente vai buscar. Aí eles vão pensar e vão lembrar que eles vão ter lá na antiguidade em duas grandes civilizações que nós estudamos, e vocês sabem muito bem qual é, que é na Grécia e em Roma. Vocês sabem que na Grécia foi desenvolvida e criada a democracia, a filosofia, né? O pensamento, a racionalidade. Em Roma, o direito, o conceito de república. Então, eles vão olhar para trás e vão olhar assim, é lá que nós vamos beber, é lá onde nós vamos resgatar toda essa questão do conhecimento, da cultura, do intelectualismo, para a gente trazer novamente para esse século aqui, né, 14 ao século 16, para a gente aflorar uma nova era, um novo momento para a cultura e para o conhecimento, certo? Aqui eu vou trazer para vocês uma pequena demonstração sobre a transição do sistema feudal para o mercantilista. Vocês lembram aqui, ó, Idade Média, né? Feudo, lembra dos senhores feudais? Senhores feudais, ali o modo de produção era o feudalismo, né? A questão do senhor, do senhor feudal, do vassalo, do camponês que pedia proteção, né? Em troca de trabalhar na terra do senhor feudal, né? E nós vamos ter aqui, da Idade Média, passando para a Idade Moderna, que é o que nós estamos estudando agora, essa questão do absolutismo. Lembra do surgimento dos Estados-nação? Lembra que Portugal e Espanha foram os primeiros? A gente falou sobre isso. O que era necessário para se ter um Estado-nação, se formar um país? Lembra? Língua, cultura, leis, religião, território, tudo isso aqui, né? E nós vamos ter do feudalismo, nós vamos surgir agora com as cruzadas, com o desenvolvimento do comércio, surge aqui o mercantilismo, né? A busca dos metais preciosos, que é um dos motivos para fazer Portugal e Espanha navegarem no oceano, né? Em busca dessas novas coisas, inclusive das especiarias. Nós vamos ter aqui nesse mesmo tempo o Renascimento, que vai estar aflorando aí graças a esse mercantilismo, lembra? Graças a esse acúmulo de capital. E esse Renascimento, ele vai gerar como consequência essa reforma protestante que nós vamos falar depois. Aqui é só para vocês entenderem essa questão da transição. Aqui do lado tem uma foto do Lorenzo de Medici, ou Médici, né? Que era um mecenato. Porque aqui a gente vai falar que os fatores que ocasionaram o Renascimento foi justamente o crescimento do comércio, graças à questão das cruzadas, do mercantilismo, né? Com o comércio vai surgir também as cidades, né? Os burgos, as pessoas vão montar as feiras para fazer as transições comerciais, né? Para fazer toda essa questão aí de venda, de troca. Então, ao redor das feiras vão se criando algumas cidades, são chamadas de burgos. Essas cidades vão aumentando e vai surgindo uma nova classe social aí, que é a burguesia. E dentre essa burguesia vão aparecer esses, aqui como Lourenço de Médici, que vão praticar, que são mecenas, vão praticar o mecenato. O que é isso? Eles vão... a partir de todo o poder econômico que eles têm e prestígio social, eles vão fornecer proteção e patrocínio para os artistas. Então, eles têm tanto de sobra que eles vão começar a investir o dinheiro deles em pintores, arquitetos, escultores, poetas, professores, né? Essa questão de poema. Então, eles vão começar a usar esse dinheiro para financiar artistas. Isso se chama mecenato, certo? Vamos lá. Aqui eu trouxe para vocês uma foto, espero que esteja dando para vocês verem aí, retratando a Idade Média, né? Lembra a questão, né, do controle da igreja, perseguição da igreja também, proibição de várias coisas, né? A igreja, de fato, controlava a mentalidade das pessoas, né? Ela pautava o controle dela a partir do medo que as pessoas tinham de ir pro inferno, de morrerem pecando. Então, uma série de coisas vai ter aí, nesse momento, que vai dar a imagem de um período assim, né? É obscuro, é antigo, velho, que aparenta uma coisa muito ruim.
Só que a gente sabe que a Idade das Trevas também foi um período onde se produziu cultura também, né? Nós vamos ter a criação da universidade, nós vamos ter a arte gótica, nós vamos ter algumas coisas aí que vão dizer que o período da Idade Média não foi um período de trevas, mas a gente pode dizer que foi um período onde a Igreja Católica se tornou a maior instituição, né? A mais poderosa instituição, e que ela controlava a mentalidade das pessoas. Mas não podemos dizer que foi totalmente um período de trevas. Aí eu coloco aqui para vocês uma imagem, aqui, Primavera de Botticelli, que é uma pintura, né? Aqui também outra pintura, detalhe a escola de Atenas, para mostrar para vocês esse resgate. O Renascimento, ele rompe, é uma ruptura, né? Com essa ideia do pensamento medieval. Mas lembrando aqui que o Renascimento, os artistas, os pensadores do Renascimento, eles não vão romper com a igreja. Eles não estão dizendo, não, a igreja não presta. Não, eles estão querendo aflorar outras coisas, tentando conciliar a fé e a razão. Eles não negam a igreja, eles não negam, nesse momento, a Deus. Vai chegar a fase da Reforma Protestante, onde a Igreja Católica irá perder grande parte, muita parte do seu poder, mas em momento nenhum as pessoas deixaram de acreditar em Deus, e sim na instituição da igreja, certo? Então, eles rompem com essa ideia dos pensamentos medievais e resgatam o desenvolvimento, a cultura, a intelectualidade aqui criada pelos gregos e pelos romanos. Por isso a gente fala cultura greco-romana. Espero que vocês estejam entendendo, gente. Então, vamos lá. Algumas das características do Renascimento. Aqui eu coloquei uma frase. Ai, gente, não está dando para ver direito, né? Aqui, ó. O homem é a medida de todas as coisas. Vou voltar aqui, porque senão não enquadro. Foi o Protágoras que falou isso. O homem é a medida de todas as coisas. Mas por que ele está falando isso? Porque, como eu tinha dito antes, na Idade Média, tudo se pautava na fé em Deus, no que Deus queria, no que Deus exigia, né? Então, agora no Renascimento vai aflorar e aparecer outras características, como, por exemplo, o antropocentrismo, né? O antropocentrismo vai dizer que agora é o homem no centro do universo, por isso o homem é a medida de todas as coisas, né? O homem agora se enxerga como um ser, né? Ele é um ser vivo, ele é um ser pensante, ele também pode ter suas opções, ele pode também ter suas escolhas, ele pode ter seus pensamentos. Então, as coisas agora serão criadas e medidas a partir do homem. Entenderam? Porque o teocentrismo dizia que era Deus no centro do universo. Tudo era a partir de Deus. Tudo tinha que ser conforme Deus queria. E agora, nesse momento, ele pode dizer, não, eu acredito em Deus. Porém, eu tenho também as minhas vontades. Eu sou um indivíduo. Eu sou um ser que pensa. Eu sou um ser que posso falar por mim e criar coisas para mim. Compreendem? O humanismo vai vir relacionado com isso aí, mas é uma questão a partir desse momento do Renascimento, os artistas começam a criar obras, arte e tudo, pensando no ser humano, né? O ser humano como figura central, como figura principal, como protagonista da sua própria história. Então, o humanismo quer dizer o seguinte, agora nós vamos ver as coisas a partir dos seres humanos. Os seres humanos são importantes, é um homem no centro do universo. Então, a gente vai estar criando a arte, a gente vai estar aflorando nossos pensamentos, a gente quer liberdade para poder estar fazendo as coisas de acordo com nós, com o nosso pensamento do ser humano. Entenderam? A próxima característica é racionalismo / empirismo. O que isso quer dizer? Nós vamos lembrar que lá na Grécia, em Roma, no início da história ali de Roma, a religião deles era mitologia, eles eram politeístas, lembram disso? Então, quando surgia uma indagação, uma questão que eles não conseguiam explicar, o que eles iam fazer? Eles se recorriam a divindades, eles criavam os deuses, eles criavam os mitos, né?
E o racionalismo, ele vai contra isso, ele vai se opor a essa questão. O racionalismo, não. Ele vai ser baseado na racionalidade, na razão. Isso aqui acontece porque nós vamos lá e vamos testar o empirismo, nós vamos observar, nós vamos experimentar, nós vamos fazer testes até a gente chegar em um resultado, até a gente encontrar uma solução. A partir daquilo que a gente chega, nós vamos ter essa questão de todo o processo do racionalismo, do pensamento e da razão. Compreendem? Agora não é mais uma coisa revelada. Ah, porque eu sou aqui o representante de Deus na terra e ele está mandando eu dizer isso para você. Vocês têm que fazer, vocês têm que obedecer ao rei porque é o que Deus quer. Então, eles se opõem a isso. Eles não, vão usar o pensamento e a razão. Peraí, vamos ver se é realmente isso mesmo. Vamos testar, vamos observar, vamos comprovar. A partir daí é que se toma, né, outros procedimentos para poder lidar com o que foi solucionado, com o que foi descoberto. Mas agora não vai ser mais baseado em mitos, em suposições, né? Agora são coisas mais concretas. Compreenderam? Naturalismo é outra característica que vai vir, eu botei até aqui uma obra, né? Para demonstrar aqui para vocês. Essa aqui é o Nascimento de Vênus, de Botticelli, que vai representar essa questão aqui da natureza. Naturalismo quer dizer que, ó, são obras, os artistas vão elaborar obras baseadas na natureza em si, ou na natureza dos animais, ou na própria natureza do homem, colocar de fato o que as coisas são de fato, sem a gente estar imaginando como deveria ser. Aqui, eles vão pintar, né, e vão retratar na obra deles a realidade de como é a natureza selvagem, de como é a natureza dos animais, de como é a natureza dos homens. Isso vai ficar marcado nessa característica do naturalismo. A outra característica aqui importante de citar é o individualismo. Às vezes a gente pode até confundir essa questão, individualismo tem a ver com egoísmo. Não, o individualismo tem a ver com o indivíduo, o próprio indivíduo. Eu sou uma pessoa, vocês aí são outras pessoas. Apesar de termos, né, direitos iguais, nós somos pessoas diferentes, né? Cada um tem um tipo de pensamento, cada um tem uma escolha, cada um tem uma característica, e o individualismo é isso. Eu tenho características que me fazem única, assim como vocês têm características que fazem vocês únicos. Isso é o individualismo, entenderam? E, por último, aqui das características que eu resolvi falar com vocês, é o heliocentrismo. O heliocentrismo é a teoria que vem dizer que o Sol, ele fica no centro do universo e os outros astros, inclusive a Terra, gira ao redor dele. Diferente do geocentrismo, que afirmava que a Terra era o centro do universo e os outros astros giravam em torno da Terra. Vai ter Galileu vai ser um dos que a igreja irá chamar, porque ele vai reforçar a ideia. Copérnico é um desses que vai falar sobre essa teoria do heliocentrismo, onde o Sol é o centro e os outros astros, inclusive a Terra, giram ao redor dele, do Sol. A igreja vai chamar esses pensadores, esses artistas, e inclusive o Galileu é um deles, que a igreja vai chamar e vai falar para se retratar e voltar atrás. Porque a igreja tinha provado que a teoria certa era do geocentrismo. Então, ameaça-se os artistas, ou eles voltam atrás, ou eles serão queimados, ou eles serão enforcados. É uma série de coisas que a igreja podia fazer naquele momento, né, antes dela perder o poder que ela tinha. Então, naquela época em que foi discutido sobre esse assunto, se voltou atrás. Mas tempos depois, a ciência, com racionalismo e empirismo, ela vai lá e comprova que a teoria correta é do heliocentrismo. A Terra não é o centro do universo. O centro do universo é o Sol. E os outros astros giram em torno dela. Certo, gente? Espero que vocês tenham entendido. Eu trouxe aqui para vocês uma representação de uma arte medieval. Preste atenção, observem comigo aqui. Essa aqui é uma obra medieval. Espero que vocês estejam tendo algumas opiniões, algumas deduções em relação a essa arte. Aqui do outro lado eu coloquei os representantes do Renascimento. Os das Tartarugas Ninja são nomes, sim, de grandes pintores, né? À toa que foram escolhidos esse nome: Rafael, Leonardo, Michelangelo e Donatello.
Leonardo foi um gênio, um gênio. Ele se meteu em muitas áreas do conhecimento, arquitetura, escultura, pintura, medicina, engenharia, muita coisa. Um gênio mesmo. Só que eu escolhi o Michelangelo para falar aqui com vocês, para a gente fazer a relação com essa arte aqui. Essa arte, olha novamente, preste atenção, é a arte medieval, tá? Vamos lá. Aqui é Michelangelo, eu estou trazendo aqui uma obra dele em mármore, a Pietà, de 1498. O nome dele é Michelangelo de Lodovico Buonarroti. Nasceu em Caprese, na Itália. Ele foi pintor, escultor e arquiteto. Ele não gostava muito, ele também se meteu em muitas coisas, mas o que ele mais gostava era da questão de ser escultor, da escultura, né? Mas ele fazia grandes e belas obras nas outras áreas também. Ele foi protegido e financiado pelo Lorenzo de Médici, lembra daquele primeiro mecenas que eu mostrei lá no começo? Bom, e as obras dele vai apresentar a dualidade, que vai ser o que essa dualidade? É o contraste entre a antiguidade clássica e a cristandade. Olha só que interessante, a antiguidade clássica vem falar de Grécia. E a gente sabe que os gregos, eles eram politeístas e aí tinha a mitologia, eles não eram cristãos. Lá, Roma, os romanos lá na frente, eles passaram a ser cristãos, né? Mas aqui a gente vai misturar aqui toda essa cultura antes de Cristo, justamente com a questão aqui, ó, com a cristandade que é depois de Cristo. Então ele conseguia fazer essa mescla, essa mistura nas obras dele. Olha os detalhes da obra aqui, da Pietà. Isso aqui é mármore, presta atenção. Isso é mármore. Vamos lá. Aqui é a obra, a escultura de Davi. Eu coloquei sem suredes, né? Porque vocês são meninos pequenininhos, não podem ver essas coisas. A escultura de Davi foi criada lá, né, em 1501. Ele recebe a encomenda de Davi, uma estátua de 4,34 metros de altura, que aqui é muito mármore para ser esculpido. Presta atenção, lembra do que ele falou, como ele que fazia uma escultura? Ele retirava do mármore tudo aquilo que não era necessário. Observem isso. Observe aqui o túmulo de Júlio II. Olha a grandiosidade dessa arquitetura, dessa escultura, aliás. Olha só que coisa bela. Isso aqui é lindo. Isso aqui, ele vai ficar preso nessa obra aqui durante 40 anos da vida dele. E diz a história que quando ele terminou, ele deu um chute aqui nessa estátua e falou parla, que é o que? Fala. Ele falou que estava tão perfeito que só faltava a estátua sair caminhando. Olha então, observem o que eu quero que vocês observem lá naquela escultura, naquela arte medieval. Como que é a diferença da arte? A arte medieval é reta, chapada, sem profundidade, sem expressão, sem movimento. Olha agora essa questão, essas artes aqui do Renascimento. Olha só a delicadeza, olha o talento, o dom que a pessoa tinha de transformar o mármore, uma pedra bruta, em esculturas dessa grandiosidade. Então, é isso que eu gostaria que vocês observassem, a diferença. O Michelangelo também pintou o teto da Capela Sistina no Vaticano, que é muito importante isso aqui. É muito, muito importante. Gente do céu, Micael fazendo as coisas dele aqui. Desculpa aí. Aí, ele também fez essa pintura aqui, a criação de Adão. Michelangelo era bastante racional. Ele muitas vezes teve que fazer os trabalhos para a igreja meio que obrigado. Ele brigava bastante com o Papa da época, que vivia pedindo para ele fazer as pinturas, e ele gostava mesmo, era de escultura, não era de pintura. Então, há teorias que falam que é aqui, nessa pintura da criação de Adão, que é Deus e Adão. Só que ele fez aqui, né, uma meia que ironia para a igreja, colocando esse formato aqui, que diz, a teoria, que se assemelha a um cérebro. Que é dizendo o que? A razão é o cérebro, que aqui não foi Deus que criou o homem, né? Aqui ele está querendo dizer outra mensagem, colocando em xeque aí a questão da igreja, mas é uma teoria, nada está realmente de fato confirmado, ok? Vamos voltar, que vai ser sobre
a Reforma Protestante, que não será agora. Então, voltando, o que eu gostaria que vocês tivessem em mente eram essas pequenas coisas, esses pequenos detalhes que eu passei para vocês. Espero que vocês gostem, tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o renascimento cultural. Se você tiver dúvida, comente aí embaixo que eu vou postar no YouTube. Lá nos próprios comentários você pode colocar as suas dúvidas, que eu estarei respondendo vocês, tá bom? Estou com saudade de vocês, espero que a gente volte logo. Qualquer coisa, procurem a Prof. Cida. Um grande abraço, beijo e tchau!